Aí quando eu começar a falar, a música vai ter que cortar. E quando eu ficar em silêncio, ó, a música volta. Que show, né? Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal, ele não é só de fotografia. Também vamos deixar aí para falar algumas coisinhas que não tem muito a ver com fotografia. Por exemplo, esse esqueminha que eu tô fazendo aqui, que quando eu fico em silêncio, ó, a música sozinha aumenta. E quando eu começo a falar, a música sozinha baixa. Mas esse não é o objetivo do vídeo hoje, não. O objetivo do vídeo hoje é eu vou falar com vocês sobre o Photopea. Vou apresentar um pouquinho aí pra vocês, porque tava eu conversando com um dos inscritos, na verdade um apoiador do canal, e eu tava conversando hoje com ele sobre esse aplicativo, porque ele se encontra no mesmo processo que eu. Nesse exato momento eu não tenho Photoshop instalado aqui no computador, porque deu uma zica brabeira aqui no computador, eu tive que fazer toda uma instalação de novo. Muito obrigado, Microsoft, por essas atualizações estranhas do Windows 10. Então eu tô tendo que reinstalar as coisas aqui, mas eu tava sem o instalador aqui do Photoshop para poder fazer a atualização na versão certinha. Então eu tive que criar pelo Photopea um conteúdo que eu tava criando lá para os apoiadores. Eu tava conversando com esse apoiador, ele perguntando se o Photopea ele era tão bom quanto o Photoshop, e eu mandei a real. Não, ele não é tão bom quanto o Photoshop, até porque o Photoshop não é tão bom quanto muitos outros aplicativos gratuitos que tem aí no mercado. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o Photopea e as vantagens que tem de você utilizar algum aplicativo que rode online, sem a necessidade de instalar. Vamos nessa? Aliás, esse vídeo deve estar sendo postado aí às 8 da manhã, se prepara porque vai ter muito vídeo no canal. E hoje, às 10 da manhã, eu tô lá na Praça 15, na Feira de Antiguidade do Rio de Janeiro, para quem quiser fazermos aí um passeio fotográfico aí pelo centro do Rio de Janeiro. E tem live hoje à noite, hein, às 8 da noite. Mas vamos aqui, ó. Eu tô com o Photopea, olha eu aqui, olha eu aqui. O Photopea aqui tá aberto e o que que você já repara? Tem propaganda, se você ver aqui, ó, tem propaganda aparecendo aqui, tem propaganda aparecendo aqui. Vai aparecer propaganda em tudo que é lado, porque ele é um aplicativo que roda diretamente online, totalmente gratuito. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque aqui ficou sem a musiquinha de fundo. Pera aí, a Josefina, eu vou pegar ela e jogar aqui no outro também. Só para poder ter a Josefina aqui de fundo, pra gente poder escutar o nosso forrozinho, né? Deixa eu só ver se tá funcionando, Josefina, pera aí. Ah, garoto, tá funcionando. Vou só dar um toquinho aqui no volume da Josefina. Aliás, ó, o link do Photopea vai estar aí pra vocês, mas o endereço é esse, é só procurar no seu titio Google ou no Bing por Photopea. E basicamente, Photopea, ele é o quê? Ele é um Photoshop. Ele tem ferramentas interessantes para design, mas ele é um Photoshop. Ele nativamente é um Photoshop. Então, para você poder utilizar ele, você pode vir aqui em novo projeto, abrir do computador, uma penca de coisa. Como eu vou criar um sistema de camadas, eu vou começar aqui de novo projeto. Mas só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui as fotos, os JPEGs que eu vou utilizar. Que na verdade eu tenho o arquivo RAW. Então vou até mostrar aqui para vocês. Vou botar para abrir do computador. Mas aguenta aí que eu só vou mudar aqui a interface da tela para aparecer melhorzinho para vocês. Então eu vou dar um pause, que aí depois do pause volta tudo ao normal. Deu um lag aí, mas já voltou ao normal. O que que acontece? Vou mostrar aqui para vocês as fotos. Eu vou fazer o carregamento das fotos em JPG. Mas essa aqui são as fotos em RAW que eu fiz, assim é mais para o pessoal ter é uma aula sobre cor não, sobre luz e sombra. Mas eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar um desses RAW e vou arrastar direto aqui para o Photopea. Então é um arquivo RAW, é um arquivo CR2. E ainda assim ele consegue carregar o arquivo. A partir daqui eu posso mudar a temperatura do arquivo, a tinta assim do arquivo, né, que é basicamente aí um complemento do seu balanço de branco, exposição e contraste. Então, uma coisa que você já vê, o sistema de tratamento RAW do Photopea é uma porcaria, mas ele consegue, então, abrir um arquivo RAW online, sem você fazer muita coisa. Não vou fazer esse processo, eu vou pegar os arquivos em JPG aqui e vou abrir aqui pelo outro esquema dele.
Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo projeto. O que que seria o projeto? Você cria aí o tamanho, ele tem até alguns modelos prontos. Aí nisso, ele fica até parecendo um outro site que eu utilizo bastante, que é o Canva, que também dá para fazer bastante coisa. Eu vou criar um projeto aqui com o tamanho do arquivo RAW. Vou utilizar minha colinha aqui, que é 5184 por... Deixa eu ver aqui, 3456. E olha que interessante. Quando você cria aqui o tamanho do arquivo, automaticamente ele já vai se adaptando ali. Então vamos imaginar que o arquivo não fosse 3456, fosse 345. Então é um arquivo bem fininho. Ele está se adaptando, então ele vai te mostrar modelos que se adaptam ao tamanho em pixels que você vai lançando ali. Então você consegue definir aqui plano de fundo, DPI, eu vou botar aqui transparente e vou botar para criar. Então tá lá. Estou com o arquivo aqui em branco. Então deixa eu só organizar aqui a telinha da gravação. Vou pegar o primeiro aqui, que é a luz principal, e jogar aqui para dentro. Ele vai carregar, então é um arquivo JPG. E repara, a minha máquina ela tem 16 GB de memória RAM. E esses 16 GB é um processador i7. Ficou até uns filetezinhos aqui, eu acho que ele não pegou completo. Mas não tem problema não. Ele tem 16 GB, é um processador i7, mas é um processador i7 lá das primeiras versões, que ele vai fazer o quê? Uns 11, vai ter uns 11 anos. Então não é aquela máquina mais topzera das galáxias. O que ajuda bastante o meu computador não engasgar é justamente o fato que eu tenho um SSD. Não é um SSD gigantesco, ele é um SSD de 120 GB, mas é justamente para eu poder ter as coisas instaladas ali. Mas eu tento manter o mínimo de coisas instaladas possíveis. E nesse momento eu estou com o OBS aberto. A minha placa de vídeo ela tem 2 GB, ela é GDDR5. Se você não entendeu nada do que eu falei, meu conselho, se você trabalha com fotografia, se você utiliza a fotografia como hobby, é importantíssimo você ter noção da informática. A informática vai te ajudar bastante. Por isso que uma das metas que eu tenho é trazer para esse meu canal aqui essas noções. Você não precisa se aprofundar na fotografia, na informática, se tornar o novo Bill Gates, Steve Jobs da parada. Mas é importante você ter essa noção para comprar um computador que chegue junto com a sua edição de arquivos. E nesse momento eu estou utilizando online. Ele já carregou ali o arquivo para mim, ó. Pode ver que ele aparece aqui a caixa de camadas como se fosse Photoshop normal. Você consegue aqui mostrar ou não a caixa de ferramentas. Ele tem menu e janela bem parecido com o Photoshop. Ele tem muita coisa parecida com o Photoshop. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as outras camadas, as outras imagens, ó. Eu tenho aqui, ó, essa penca de outras imagens. Eu vou puxar isso aqui tudo para ele. Então eu vou arrastar aqui para dentro do navegador, vou soltar. E enquanto isso, lembrando, a gravação tá rolando. Tá rolando ali o sistema dele entender que eu tô falando e tem uma música ali no fundo, utilizando um filtrozinho que abaixa quando eu não falo nada. Então tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo no computador e ainda assim ele tá processando online. Vamos ver se ele consegue aguentar. Na gravação que eu vou saber se pipocou aqui na gravação ou não, mas por enquanto ele tá carregando. Esse exercício aqui que eu fiz para os apoiadores é mais para eles fazerem em casa assim, para poder testar a luz. Que eu até estava mencionando com eles. Muitas vezes você vai ouvir de um fotógrafo ou um pintor: ah, vai estudar a luz. Só que a pessoa fala muito por alto. Pô, como eu vou estudar a luz? Então eu passei um princípio de um exercício básico que dá para eles fazerem em casa mesmo, utilizando uma lanterninha. E eu utilizei um desodorante qualquer aí, mas poderia ser qualquer outra coisa. Que aí depois eu vou passar para eles uma coisa mais complexa. Vou utilizar elementos mais bacaninhas de ser fotografado, como essa caveirinha aqui. Aliás, se você quer ser um apoiador do canal, você pode se tornar um apoiador por apenas R$10 por mês. Vai ter vídeo toda semana. Dependendo da semana vai ter até mais de um vídeo, vai ter correção dos exercícios que eu passo para vocês. É como se fosse uma escola mesmo ali, uma turminha de fotografia com análise das suas fotos. Mas vamos lá, carreguei tudo aqui para o Photopea. Eu vou pegar todas essas camadas aqui. Primeiro eu vou apertar Enter, né? Eu vou pegar todas essas camadas aqui, tirando a primeira que eu importei, e vou utilizar o modo de mesclagem que é igualzinho do Photoshop. Eu vou botar aqui, ó, no modo clarear, que assim eu posso ter uma noção ali das camadas. Com todas as camadas acesas, eu tenho noção aí do funcionamento da luz. Então, tipo,
Vou pegar aqui, ó, a luz principal e vou misturar com a luz de recorte. Então eu já consigo ter ali, ó, a noção da luz de recorte. Ah, eu quero ter uma noção aqui como seria com uma luz lateral. Quero ter uma noção de como seria com a luz de fundo. Pô, Giovanni, tá estranho isso aqui. Lembrando, eu estou utilizando um Photoshop, então eu posso selecionar isso aqui e ver o que esse Photoshop pode fazer para mim. Pegar aqui a ferramenta laço, vou selecionar aqui que é a lanterna, né? E vamos aqui, ó, no menu editar, ele tem o preencher. Será que ele tem o sensível conteúdo? Vamos ver, ó. Tá lá, sensível conteúdo. Vamos ver se ele reconhece aquilo ali. Tá certo que ele tá como objeto inteligente, né? Tem que rasterizar, até porque se rasterizar fica até mais suavezinho aqui para poder trabalhar, né? Pode ver, até isso ele tem parecido com o Photoshop, esse lance de ter que rasterizar o objeto. Vamos lá. Mas vamos lá, vou deixar ali sensível conteúdo, vou dar um aceitar aqui. E vamos ver o tempo que ele aceita. Ó, ele dá uma engasgada aqui na hora que eu cliquei no aceitar. Nem sei se ele... Mas eu acho que ele já entendeu. Agora ele tá... Ah, sumiu. Pronto. Então, vou cancelar aqui a seleção. Só tem que tomar cuidado porque ao desselecionar, Ctrl D, dependendo do navegador que você utilizar, vai dar problema. Porque Ctrl D é o atalho para favoritar. Deixa eu ver aqui a outra camada aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa pontinha dele, vou rasterizar primeiro, né? Então agora eu vou pegar essa pontinha dele e vamos lá. Shift F5, mesmo atalho do Photoshop, sensível conteúdo. Aceitei, agora eu espero. Vou esperar um cadinho, só para ele poder fazer ali o reconhecimento dessa luz de fundo. E nessa parte você está vendo que aí já demora um pouquinho, ó. Ctrl D para cancelar. Vamos ali no outro, vamos rasterizar aqui a criatura. Cadê? Não, eu não consigo rasterizar se eu não clicar em cima da camada, né? Mas vamos lá, vamos pegar a ferramenta laço. Letra L é o mesmo atalho aí do Photoshop nesse caso. Shift F5, aceitar. E depois é só eu esperar. Então, o Photopea, por exemplo, você pode chegar para mim e falar: poxa, Giovanni, então o Photopea já entendi que é um Photoshop online com quase todos os recursos do Photoshop. Posso largar o Photoshop, Giovanni? Não. Porque, viu, ó, já apareceu ali um aguarde do navegador. O navegador deu uma travada. Ficou algumas falhas aqui, ó. Ficou umas falhas. Vou utilizar o Ctrl+, que é o mesmo atalho do Photoshop. Barra de espaço para poder me movimentar pela janela, ó. Não ficou legal. Será que eu tenho aquela ferramenta aqui no Photoshop, o atalho seria o J, que é a ferramenta de remover manchas? Tem. Eu vou utilizar aqui o atalho que é os colchetes para poder aumentar. E vou tentar tirar essa mancha aqui. Eu dei um clique ali, ele deu uma engasgada, mas ali, ó, ele vai tirando as manchas. Então percebe, muitas ferramentas são exatamente a mesma coisa ali do Photoshop. Mas ele vai substituir o Photoshop? Claro que não, porque ele é uma ferramenta online. Então um dia ele pode estar aqui, outro dia ele pode não existir mais. Um dia essas propagandas podem literalmente ocupar todo o espaço. O seu navegador de internet pode não suportar ele, porque vai que você não utiliza o Google Chrome. Esqueci aqui a camada, aguenta aí que eu vou rasterizar. Vai que você não utiliza o Google Chrome. Eu nunca utilizei o Photopea fora do Google Chrome. Já uso o Photopea até um tempinho, desde o início da pandemia, quando eu precisei começar a dar aula para os meus alunos de informática online. Eu vou tentando incentivar os alunos a utilizar esses aplicativos online. Por que isso, Giovanni? Pelo seguinte fato: quando você está num espaço e dá aula num espaço para os alunos e os alunos têm acesso aos computadores ali do curso, beleza, eles vão estar utilizando os computadores do curso. Mas aí quando chega em casa e não tem ali o computador para poder utilizar, aqui ficou horrível, ficou péssimo aqui. Vou desfazer aqui porque aqui ficou péssimo. Então, quando o aluno não tem ali o computador, o que acontece? Ele vai ter que utilizar o computador de casa. E tem aluno que simplesmente nem tem computador em casa direito. Aqui eu vou utilizar a ferramenta carimbo. Então, nessa parte, o aluno com um computador bem basicão, e eu já utilizei o Photopea com um computador basicão, eu super utilizava o Photopea quando a minha máquina não tinha nem 8 GB direito, sabe? Eu já utilizei o Photopea com máquina de 4 GB de memória RAM. Tá ficando pior ainda a parada aqui. Então o Photopea eu utilizo bastante assim em máquinas bem forrequinhas. Ficou horrível isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar ali um corte.
Quando vai ficando ruim, o que que você faz? Você esconde o erro. É. Pronto. Mas aqui, ó, já dá para o aluno praticar legal a luz. Ó. O aluno quer entender como é que funciona as luzes laterais ali. Ele quer desligar uma luz, quer desligar outra luz. Ah, Giovanni, mas como é que isso aí vai funcionar? Porque como é que tu vai mandar isso aí pro aluno? Dá para mandar esse arquivo aqui pronto pro aluno. Quer ver, ó? Eu posso vir aqui no menu arquivo, escolher publicar online, e eu vou publicar em PSD. Então ele vai falar aqui, ó, olha, garantimos por 6 meses que esse arquivo fique aqui ou mais. Então não quer dizer que vai ficar para sempre hospedado lá nos servidores do Fotopia, até porque é um serviço gratuito. Mas é só eu esperar um pouquinho que ele vai carregar para mim uma nova aba, e nessa nova aba eu posso pegar ali o arquivo e mandar para quem quiser. Deixa eu só esperar aqui, eu vou aguardar. Até porque eu tinha que ter rasterizado todas as camadas ali para ficar mais leve o arquivo. Dei mole nessa parte. Já fica uma dica aí, ó, para você que vai utilizar o Fotopia. Vou até fazer isso. Eu vou fazer isso, ó, vou dar uma rasterizada nessa galera. Bom, tá publicando aqui, ó, tá ali no Publishing. Ele falou que o arquivo tava com 16 megas lá vai fumaça. Então tava um arquivo muito pesado, mas ele tá publicando, ó. Abriu numa nova aba. Então esse link aqui que ele está carregando ainda, você consegue acessar de qualquer outro canto. E ele vai carregar com as camadas prontas ali para a pessoa poder praticar direto. Vou até fazer isso aqui, ó. Vou abrir uma nova aba anônima, sem estar logado nem nada. Vou fechar essa propaganda dele aqui, ó. E estou abrindo numa aba anônima. Vou aceitar aqui os cookies. Deixa eu aceitar. E tá ele carregando propaganda aqui do lado e tá ali, ó. Tá o arquivo aí prontão para a pessoa poder ligar e desligar a camada, fazer o estudo da luz dela. Na verdade, o que vai acontecer é que os apoiadores eles vão fazer ali o processo deles, a foto com os produtos deles, vão gerar as camadas pelo Fotopia, pelo Photoshop, pelo Game, por onde eles quiserem, para eles poderem praticar a luz e vão me mandar a foto aí para eu ver se eles fizeram o primeiro exercício de boa para eu poder passar a próxima etapa aí. Mas viu, você aí do outro lado, poxa, você não tem Photoshop ou o Photoshop deu uma creca ali que não consegue abrir? Vai no Fotopia, vai sem medo. Ele é tão bom quanto o Photoshop? Não é, mas pelo menos ele tem aí umas ferramentas basiquinhas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Lembra que hoje à noite tem live. Live de 8 às 9 da noite. Todo sábado e todo domingo eu estou fazendo live com vocês. Vou tentar trazer mais vídeos aí para o canal já a partir de semana que vem. Então já tem vídeo aí para segunda, tem para terça, se eu não me engano de quarta. Já tô faltando, tá até renderizando aqui o de quarta que vem. Então já tem bastante conteúdo aí para vocês, não só de fotografia, mas também de informática em relação à fotografia. Se você se interessou pelo apoia.c/canal FPI, se você quer se tornar um apoiador com um investimento mensal de R$10 por mês, dá uma olhada aqui na descrição porque tem um link para você poder ver os conteúdos que já tem lá. Toda segunda-feira está chegando conteúdo novo para os apoiadores, junto com exercícios e muito mais coisa. Fiquem na paz que em breve com certeza tem muito mais. E lembra que hoje às 10 da manhã eu estou lá na Praça 15 para fazermos aí o nosso encontro fotográfico. Beleza? E tchau!